Olá, tudo bem, pessoal? Vamos entrando. Já vou conectar aqui com a Mila para a gente começar uma coisa legal. Olá, Mila. Vou te chamar aqui agora. Yes, tá entrando. Mila, tudo bem? Ei, professor, tudo bem? Consegue me ouvir bem? Pra mim tá tranquilo, e aí? Gente, olha que disparate. Você linda desse jeito e o professor assustando o povo aqui, né? Tudo bem, Olá, Mila? Tudo legal? tudo bem, graças Como a estão as Deus. coisas nessa pandemia? Você sabe que eu já tô me adaptando, viu, professor? Essa nova rotina, já tô me adaptando. Os primeiros dias foi bem difícil, bem caótico. Sou muito Sim. agitada e o meu filho também é muito agitado, então foi bem caótico, mas agora já tá tudo entrando no eixo já. Que bom. Nossa, Mira, eu tô com saudade das suas palestras, da sua fala. Eu falei, nossa, tem que procurar por ela para nos ajudar a pensar um pouco nesse momento, né? Sobre o uso da comunicação não violenta. Mas, Mira, eu vou te apresentar assim, de uma maneira, vamos dizer, formal e qualquer coisa você me corrige, tá bom? Tá É, certo. eu sei que você é formado em comunicação, não é isso? Isso. E que você é mestre. É, o seu mestrado foi um mestrado bem legal que acredito que eu queria ter feito também, que é sobre gestão social, né, e desenvolvimento, não é isso? É, Local? educação, gestão social e desenvolvimento local. Isso. Sei que você trabalha numa estatal, eu não sei se eu posso falar o nome, não sei como é que É funciona. não. É melhor não, né? Então, mas sei do seu estudo, da sua dedicação, e encaro que isso seja até um projeto de vida, que é divulgar uma forma de comunicar que seja menos violenta, que nem sempre se encaixa aquele método formal do comunicação não violenta, mas eu te peço para explicar aí isso. A gente vai dar um tempo para você colocar bem essas coisas e depois, gente, quem está aí, quem vai assistir depois, tem que dizer, Mira, depois essa gravação fica aqui, né? E vai para o canal do YouTube, lá o que as escolas podem aprender, que é para dar uma ajuda lá. Tem problema para você? Não, claro que não. E eu acho ótimo, porque esse horário é um horário complicado, né? A maioria das pessoas que eu fiz a divulgação falou que estava em horário de trabalho e que queria ver o vídeo depois. Então é ótimo que seja gravado aí. E se depois vai para o meu Facebook, eu te coloco também marcada lá, tá? Para a gente ter um E registro dessa conversa. Miro, o que, que a gente tem feito aqui no projeto Educação é o Alvo? Nós estamos tendo manhãs educadoras, então quando você tiver uma manhã, quem sabe a gente marca uma conversa para as manhãs educadoras. À tarde eu entro e hoje à noite tem uma conversa também com a Luzia Werneck, professora da PUC, às 19 horas. Tá ah, que bom? legal. Então, quero agradecer a sua disponibilidade e vamos em frente. Como a Então, gente comunica de maneira não violenta, Mirlo? Então, professor, eu quero agradecer, primeiramente, porque eu vou te falar, eu me sinto super lisonjeada, porque eu acompanho seu trabalho, né? A gente já fez um trabalho juntos e eu acho você uma referência mesmo na educação aqui em Minas Gerais, né? Vários livros, vários trabalhos, né, de gestão nas escolas, cursos, palestras, né? Todo esse grupo, todo esse desenvolvimento em plataformas digitais. Então, assim, é uma honra mesmo participar, tá, professora? Eu me sinto Nossa, lisonjeada. para mim, ó, eu que agradeço. Fiquei tímido. E hoje, professor, é mais assim, é um bate-papo, né? É uma reflexão. Isso, perfeito. Porque a comunicação não violenta, ela é um
curso, ele é bastante denso e precisa de vários exercícios, precisa, assim, é uma ramificação muito grande, tem muito conteúdo. Então, assim, eu trouxe mais uma forma mais simplificada para repassar, né? Por causa da nossa questão do tempo. E eu imagino que posteriormente eu deixo em aberto quem quiser conversar sobre o tema com a gente, com você, comigo, a gente pode dar continuidade a esse assunto de forma privada ou de outra forma, né? Mas enfim. Eu trouxe a comunicação não violenta, mas nesse contexto do isolamento social. Porque eu venho Certo. perceber dois cenários muito marcantes para mim. Primeiro, que é um cenário de muito aprendizado, sabe? É um cenário que você está tendo muita oportunidade de aprender. E quando eu falo aprender, é aprender com o tangível também. É esse tanto de curso que está acontecendo de forma gratuita, esse tanto de instituição, né, que está fazendo serviços voluntários e até mesmo a rede de cooperação, né? Muita permuta. Eu achei super interessante que esses artesãos e esse pessoal que tinha ponto para vender, pontos específicos, eles agora fizeram uma permuta com o pessoal do design e do sistema de informática e colocaram todo o seu conteúdo em uma plataforma. Então, assim, esse Sim. trabalho em cooperação, essa rede está funcionando muito bem, está ensinando muito para a gente sobre isso, o quanto a gente precisa do próximo, né? Seja pequena ou grande empresa, né? Instituição, seja ela até para o lado pessoal. Então, assim, dois cenários que eu tenho visto aqui nesse momento de isolamento. Primeiro é o aprendizado, que é esse que eu acabei de citar. E tem aquele aprendizado também que não é o tangível de curso e tudo, mas é o aprendizado que a gente adquire com a gente mesmo, né? E aí a gente pensa e fala assim, nossa, mas não é possível, porque eu não consigo tirar esse tempo do dia para pensar em alguma coisa do meu futuro, do meu presente. Eu não sei como é que esse pessoal toda hora posta assim, nossa, eu estou refletindo muito. Mas a reflexão, né, professor, também vem por insights, né? Por frações, assim. Você pode estar lavando a pia e pensa assim, será que esse negócio que eu vou abrir, essa empresa que eu vou abrir é uma boa de abrir? Você não tira aquele tempo para, né, para se dedicar a essa reflexão. Tem gente que tira, né? Mas não necessariamente a reflexão vem só neste momento, né? Nem todo Agora, mundo tem aquela disciplina, aquela autodisciplina, praticamente um guru, né? Porque muita gente, quando ouve falar CNV ou comunicação não violenta, pensa assim: nossa, eu vou ter que me tornar um Buda, eu vou ter que ser uma monja Coen, eu vou ter que ser como Gandhi. Na verdade, é na vida prática que a gente ensaia, não é isso, Milo? é isso. E, assim, e até a comunicação não violenta, a gente tem muito julgamento. Porque quando eu falo de comunicação não violenta, as pessoas viram para mim e falam assim: nossa, mas então você não altera seu tom de voz em nenhum momento, você é um ursinho, puff, você. A comunicação não violenta, a gente tem que deixar muito claro que não é a submissão, né? A submissão Sim, a ausência, né, de ser, né? Ela só te faz comunicar de uma forma mais adequada, né? Mas assim, é engraçado, porque o que acontece? Esse segundo cenário é de muito conflito, que é o que eu vejo aqui nesse momento de isolamento, né? Muitos conflitos e muita dor. E a dor, ela é mais perceptiva. A dor deixa marca, a dor deixa mais cicatriz. Então, o aprendizado a gente vai aprendendo e tem hora que, né? Agora a dor, ela deixa feridas. E eu acho muito interessante o seu livro, professor, que é o que as escolas podem aprender, né? isso, é. Apresenta ele aí pra gente, professor. Tá aqui. É, eu É, acho. Você faz uma brincadeira muito interessante com a palavra dor, né? Você faz uma alusão muito interessante, né? Você brinca com empreender dor, né? Empreender na dor, o educador, né? É, sim. então, assim, por quê? Porque a dor é uma coisa que te deixa feridas, que te deixa cicatrizes. E por que a gente está sofrendo tanto
Por que que a gente está com tantos conflitos nesse momento de isolamento? Sabe por quê? Porque a gente está tendo que conviver 24 horas por dia dentro de um delimitado espaço, né? Um apartamento pequeno, sei lá, 75 metros quadrados, dia após dia com uma pessoa diferente. Aí você vira pra mim e fala assim, mas não é uma pessoa diferente. Eu conheço essa pessoa, eu sou casada há 10 anos. Ou então você vira e fala assim, eu tô convivendo com a minha mãe, eu conheço a minha mãe há 32 anos. Aí eu falo assim, engano seu, de achar que a pessoa que você casou há 10 anos atrás é a mesma que você tem hoje. Porque o mundo faz com que a gente melhore, o mundo faz com que a gente mude, o mundo faz com que a gente evolui, né? Então aí a pessoa vira para mim e fala assim: "Ah, mas meu marido não evoluiu não, porque ele tem 5 anos que ele trabalha na mesma empresa, que ele almoça no mesmo restaurante, que ele pega o mesmo ônibus e que ele escuta o mesmo telejornal". Aí eu falo assim: "Não, ele muda". Uma fala de um jornalista te faz te faz mudar. Você consegue absorver alguma coisa. Uma gentileza dentro do ônibus te faz mudar. Agora, Muito. tem dois perfis, né? Tem um perfil que é de uma pessoa que busca esse desenvolvimento, que busca essa melhoria, né? Que faz curso, eu quero crescer profissionalmente, eu quero crescer espiritualmente, tem gente que vai atrás e que busca constantemente. Agora, tem gente que não, do jeito que tá, a vida tá boa, ela tá tranquila naquele emprego, ela não tem essa ambição, e mesmo essas pessoas, elas evoluem. E aí, tem uma parte de um livro aqui que eu trouxe para vocês, que é o Feliz por Nada. Feliz, Uau! da Marta Medeiros, Feliz por Nada. Aí, o que Ela é acontece? muito joia. Aí, Eu deixa eu ler li aqui. Ela tem um livro de comunicação também muito legal. Ela é dessa área, ela é jornalista, ela é sensacional, eu adoro. Aí tem uma partezinha assim, que eu sempre cito essa frase para os meus amigos, então meus amigos já até conhecem. É assim, ó. Se dermos uma guinada brusca ou permanecermos na rotina, tanto faz. O mundo se encarregará de trocar as peças do lugar nesse imenso tabuleiro chamado dia a dia. Então, assim, o conflito acontece por aí. A gente está tendo que conviver 24 horas por dia, num delimitado espaço, com uma pessoa que a gente não conhece, como desconhecido. E, Mila, é um cenário que gera medo, né? Porque nós estamos tendo que falar com as pessoas. E você tem um filho, né? Menor, os meus filhos são bem maiores. A caçula tem 21. Mas assim, Aham. nós estamos tendo. A sociedade está falando de luto, a sociedade está falando de perda, a sociedade está falando de medo e eles não podem sair para ir à escola, assim como nós também não temos como sair para ir fazer o que a gente gosta, divertir, ter um entretenimento, ir a um parque. Então, é como se nós estivéssemos ficando presos dentro das nossas próprias residências. E aí aparecem os fantasmas, né? Que você diz, olha, nem sempre essa pessoa que está do meu lado, eu não a conheci assim. Porque, na verdade, eu tô entendendo uma coisa, eu sou historiador, então o meu trabalho é muito relativo a tempo, né? O tempo, hoje nós temos uma noção ampliada de tempo. Todo mundo falava que não tinha tempo para ficar com o filho, para ficar com o esposo, ficar com a esposa, ficar com o familiar. E agora esse tempo se alargou. E quando o tempo é elástico assim, corre o risco de nós nos estranharmos nos encontros, confrontos e desencontros que a vida tem. E aí é hora de aprender a comunicar isso de uma maneira suave, né? Como fazer isso, hein? Então, é aí que entra a comunicação não violenta. A CNV, mais conhecida como CNV, né? Ela é uma metodologia, ela é uma ferramenta, ela não é uma filosofia. Na verdade, o que acontece? Como o senhor já deve saber, tem várias pessoas que ela já vem, né? Já traz essa
violenta, ela já vem desde Cristo, né? De Buda, Gandhi. Então, tem várias pessoas que são referência. Mas quem colocou ela como ferramenta, como metodologia mesmo, operacional, foi Marshall Rosenberg, que é um psicólogo americano. Ele colocou isso na década de 60 e ele trabalhou muito isso na segregação, na época da segregação. E agora está chegando no Brasil com força total. E o que é a comunicação não violenta? A comunicação não violenta é uma ferramenta que te ensina a desenvolver a fala e a escuta. Ou seja, falar com clareza e escutar com o coração. E quando eu falo falar com clareza, né? É porque quando a gente vai para um confronto, para um embate, para uma conversa que você já sabe que vai sair faísca ali, ou que você tá com algum desafeto, desamor no coração, você já vai construindo dentro de você um tanto de coisa que você quer falar, né? Aí você vai para uma discussão ali com o seu parceiro, você vai falar assim, você vai ver, na hora que ele falar isso, eu vou falar aquilo. Na hora que ele falar isso, eu vou falar aquilo. Porque em 1983 ele fez isso e eu vou falar aquilo que não sei o quê. Então, assim, você vai para falar, você não vai para escutar. Entendeu? Isso. Você quer colocar para fora todo um sentimento e todo um julgamento, mas você não quer escutar. Né? O Rubem Alves, ele falava o seguinte, né? Que a gente tem muito curso de oratória, né? Mas a gente precisava fazer o quê? Escutatória. E ele dá um exemplo, Mila, que eu acho bem legal, quando eu vou falar com professores sobre a comunicação lá na equipe, né? As pessoas podem escolher dois tipos de comunicação, a tênis ou a frescobol. A tênis é jogar a bola onde o outro não está, e aí você marca ponto, mas o outro fica triste. Frescobol é jogar a bola onde o outro tá e quando a bola cai a gente fica... É um jogo bom, né? Jogo de praia. Nós estamos precisando da praia agora nesse período, né? Eu sei que você gosta de praia. Te vi no caiaque com o menino e falei, meu Deus do céu. Então, assim, como comunicar frescobol, assim, jogando a bola onde o outro tá, né? Porque a gente está agitado. A gente está agitado porque o país vai entrar numa recessão, né? Existe as imagens de morte, infelizmente as mídias elas estão focadas também em crises e não e como que a gente alivia a mente, né? Para tentar dar uma resposta àqueles que a gente ama de uma maneira suave e também àqueles que a gente não ama, que eu acho que a comunicação não violenta é mais para quem a gente tem dificuldade, né? Porque tem pessoas que a gente tem empatia, simpatia, mas também tem aqueles antipáticos que a gente tem que conviver, seja por tela, no trabalho, remoto, seja por e-mail, seja... Porque ela envolve também não só falar, mas escrever. No WhatsApp eu acho a comunicação muito violenta. Não sei se eu estou certo. Claro que tá. Então, professor, a comunicação não violenta, para você colocar ela em prática, não é fácil. Mas, assim, é como aprender uma língua, né? Você tem que ir treinando, você tem que ir se policiando, né? É o dia a dia. Então, assim, eu não posso me colocar como exemplo que eu consigo colocar em prática em todos os momentos a comunicação não violenta. Mas eu consigo perceber que eu sou hoje uma pessoa mais... Caiu? Mila, parece que teve um probleminha de conexão. Mas vamos lá. Você falou que não pode se colocar como exemplo. Ainda bem, porque eu também não.
Mas assim, teve um estudo, toda quarta-feira eu faço um estudo aqui na minha casa, estudo familiar, eu e meu marido, toda quarta-feira a gente faz um estudo, e toda sexta-feira eu faço um estudo na instituição que eu trabalho. Toda sexta-feira no horário de almoço. Então, o que acontece? Esses estudos me ensinaram o seguinte: uma vez eu virei para ele e falei assim: eu quero ser exemplo. Eu quero ser exemplo. Exemplo, né, em Cristo, assim. Eu quero que as pessoas me vejam como exemplo. Sim, Aí uma pessoa ótimo. falou assim, mas Mirla, Jesus não fez os seus filhos para serem exemplo. Foi por isso que ele veio. Ele que é o exemplo. E aí eu fiquei refletindo assim, sabe? Então, o que acontece? Eu tenho as minhas fraquezas, né? Lógico. Eu tenho meus momentos de explosão. Mas eu tenho percebido que eu sou hoje uma pessoa melhor do que eu fui. E eu venho desenvolvendo essa habilidade de, 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 de empatia, de compassividade a cada dia, através de estudos, através de curso, através de autoconhecimento. Então, o que acontece? A comunicação não violenta é isso, é também se permitir a sermos errantes, né? A sermos pessoas que está em desenvolvimento. Né? A gente precisa amar também os nossos defeitos, né? E reconhecer e apoiarmos, né? A gente nos apoiar. Mas, enfim, pode falar. É porque eu Ela é falo. intrapessoal. Não, vamos conversar. Aqui é frescobol, não é tênis. É, ela é intrapessoal, não é, né? Não é, Mirla? A gente tem que primeiro conversar com a gente e nem sempre o nosso diálogo intrapessoal reflete o que a gente quer falar no interpessoal. Uhum. A comunicação não violenta, ela é interpessoal, eu comigo mesma. Ela é intrapessoal, eu com você. E ela é sistêmica, eu com o mundo. Então, Uau, assim, que legal. então ela é uma ferramenta que ajuda o todo, ajuda o universo. E aí, vamos dar um exemplo bem assim prático da comunicação não violenta, porque eu acho que pode ficar um pouco complexo, porque é um tempo muito curto. Mas enfim, Sim, a fala. Quando a gente fala que tem duas formas, dois pilares da comunicação não violenta muito claros e muito marcantes, que é falar com clareza quando você tem um problema e escutar com o coração. Quando você fala com clareza, o que significa isso? É você deixar de lado os sentimentos e os julgamentos e falar para aquela pessoa o que exatamente você precisa para resolver o problema. Porque, muito difícil, hein? igual eu tô falando, quando você vai para um confronto, ou para uma conversa, ou para um diálogo, você já vai recheado de coisas que você quer falar, né? Eu vou falar que Sim. ele fez isso, eu vou falar que ele faz isso, e quando ele me julgar isso na cara, eu vou julgar isso na cara dele. Então, assim, antes de ir para um confronto, você precisa entender dentro de você o que de fato você quer, para que aquilo não aconteça de novo, ou para sua dor, ou para cessar a sua dor. Vou dar um exemplo. No âmbito familiar, depois eu dou um escolar. Por exemplo, meu parceiro chega em casa e eu começo a brigar porque ele deixou as crianças na escola me esperando, não chegou na hora para buscar as crianças. Aí eu viro e falo: não é possível que você faz isso, você dá prioridade para o seu trabalho ao invés de dar prioridade para as nossas crianças. Você sempre faz isso, não é a primeira vez que você faz, você é um irresponsável. Em vez de falar esse tanto de sentimento e de julgamento, você já tem que ter construído o que você de fato precisa para que aquilo não aconteça de novo. Aí você chega para a pessoa e fala: olha, eu preciso que a partir de hoje você se planeje por aplicativos do Waze, por qualquer coisa, converse com seu coordenador para sair mais cedo, para que nunca mais as crianças fiquem esperando. Você acha isso possível? E essa pergunta no final é muito importante, porque a comunicação não violenta ela não é impositória, entendeu? Ela não é, Nossa, que ela, legal. ela não é uma obrigatoriedade.
E aí tem que haver também uma comunicação não violenta da outra parte. Porque a outra parte pode virar e falar assim, mas você também só sabe reclamar, que não sei o quê, você não ajuda em nada. E ao invés disso, ele pode ser direto na sua fala e falar assim, olha, eu não vou poder me comprometer com isso, porque eu sempre tenho reunião no final do dia. Mas dito isso, que você quer que as nossas filhas nunca mais ficam na escola esperando, e dito que eu não posso me comprometer com isso, vamos juntos pensar numa estratégia para resolver esse Que problema. bom. Entendeu? Aí tem uma coisa legal que eu gosto, que é a pedagogia, ela é do Sócrates, né? Sócrates falava, eu sei que nada sei, então ele para dar luz às ideias, ele usava a maêutica, ele perguntava, né? E Paulo Freire aqui no Brasil, apesar de alguns não gostarem, eu gosto, é o padroeiro da educação, padroeiro não, o patrono da educação brasileira, é, ele, ele fala que é preciso, para educar, é preciso ter a pedagogia da pergunta, né? O que que eu posso fazer para melhorar essa situação? Então, quando a gente pergunta, o outro tem a possibilidade também de colocar o ponto de vista dele, que é o que o Leonardo Boff fala, né? Todo ponto de vista é a vista de um ponto. De repente eu estou olhando para um lado, mas se a pessoa me explica, facilita a comunicação, né? Pelo menos é o que eu penso aqui. É engraçado, porque meu marido, não sei se ele está assistindo ou não, mas ele sempre fala de Sócrates, ele sempre fala, ele deve estar rindo agora, ele sempre fala da hermenêutica, que é, que é esse ponto de vista, essa pergunta, né? É colocar o aluno no papel ativo, né? É colocar o aluno no papel participante e não só receptor, né? Que é o que a gente está fazendo muito na metodologia ativa, que você também acabou de escrever um livro maravilhoso, né, pessoal, sobre a metodologia. Sim, estou lançando agora. Estou muito feliz com esse livro. Na verdade, eu escrevi três, né? Que é para provocar um pouco a educação brasileira. Hoje de manhã, eu estava fazendo uma live com um grande educador do Rio de Janeiro, e ele falou: Nossa, chegou na hora, né? E quando a gente lê um aqui, parece que você estava prevendo a pandemia. Eu falei: Não, eu tenho evidência, evidência eu ainda não tenho. Quer dizer, mas é muito bom fazer pergunta, porque o outro cria fenômenos, ele analisa o fenômeno, ele tem a possibilidade de desenvolver o pensamento dele e ele dar as suas respostas. E assim a gente não agride um mundo do outro, né? Uhum. Eu acho isso fundamental para a gente ter civilidade, sobretudo num país que está muito dual, né? A bipolaridade está intensa nesse momento. Você está falando de perguntas, né? A gente entrou em metodologia ativa, em Sócrates, e na comunicação não violenta de Marshall Rosenberg, nesse americano, ele fala que é fundamental a gente perguntar, depois que você falou o que você precisa, e que a outra pessoa também falou que ela precisa, é muito importante perguntar o que ela entendeu. Por exemplo, a gente está aqui nessa discussão toda, eu e você e tudo, e depois, no final disso tudo, eu viro para você e falo assim: professor, você pode repetir para mim o que você entendeu? Porque quando você faz isso, você escuta. E aí você entende se de fato ele entendeu o que você queria ter dito. É muito E é, interessante, e porque é muito interessante que a palavra entender, ela significa entrar na tenda. Ou seja, é me colocar no lugar do outro. Entender vem de entrar na tenda, né? Que foi aquela conversa que na Bíblia, né, que é o livro dos cristãos, dos judeus, Moisés vai conversar com Deus e Deus fala com ele: tira a sandália dos seus pés, que essa terra que você vai entrar é sagrada. Ou seja, se a gente pensasse que toda vez que a gente vai dialogar com alguém, nós vamos entrar num território sagrado, nós teríamos uma comunicação responsiva e muito boa, no meu entender. O que você acha, Mila? O que você ó, pensa disso? eu acho assim, a minha mãe, quando eu era criança, quando eu era mais nova, eu sempre estudei em escola pública.
E aí eu sofria muito bullying. Mas é um bullying reverso. É um bullying por estar no padrão social da sociedade, né? Porque Hum, existe um bullying por você não seguir os padrões sociais, físicos ou qualquer outra coisa que existe, que seja. E existe o bullying por você estar muito no padrão, né? E eu sempre estudei escola pública, então, assim, eu sempre fui muito agredida nesse sentido, sabe? E aí eu chegava em casa e falava assim, e eu sempre tive, até hoje, mais amigos homens do que mulher. Sempre fui muito de amigos homens. E aí eu chegava em casa e ficava chorando e tal com a minha mãe e falava assim: Ô mãe, eu odeio aquela menina não sei o quê, aquela menina não sei o quê. E aí ela me ensinou, pela primeira vez na vida, talvez com uns 10, 12 anos de idade, o que que é comunicação não violenta. Que ela virou para mim e falou assim: Mirla, se você sentar com qualquer pessoa que seja para escutar a vida dela, você não critica ninguém. Você não vira inimigo de ninguém. Então, nossa, que lindo. Sua mãe tá ouvindo, tá vendo a gente? eu acho que tá, não sei. Ai, que Porque bom, parabéns pra ela, que lição linda, Mila. mas é verdade. Então, assim, porque eu ficava muito chateada, que eu falava assim, mãe, todo mundo, a menina puxou meu cabelo, colou chiclete no meu cabelo. Enfim, eu fui sentar, ela puxou e todo mundo. Aí eu falava assim, não quero mais conversar e tal. Aí ela falou assim, Mirla, você já parou para escutar a vida dela? Não sei o quê. Então, assim, foi um aprendizado muito interessante. E essa coisa da empatia, de se colocar no lugar do outro, algumas pessoas me perguntam assim, Mirla, você acha que isso é nato? As pessoas nascem com essa generosidade, com essa empatia. É, e aí eu viro para a pessoa, né? Eu não acho que é um sentimento nato, mas eu acho que é um sentimento que a gente vem construindo e que a base familiar é muito importante. Né? Você ser empático, você ser generoso, você ter compaixão é um ato que você vai aprendendo e desenvolvendo ao longo da sua vida. É, mas também para quem veio de uma família desestruturada, né, que veio de um âmbito familiar com muita violência, que sofreu muito bullying na escola, igual o Marshall Rosenberg, que ele passou por isso tem que ser desenvolvido na sua fase adulta e através de curso, através de um entendimento interno mesmo, você buscar por essa melhoria ou por essa empatia, né, o tempo todo. É um policiamento constante mesmo para sermos pessoas melhores. Ô, professor, eu queria aproveitar rapidinho e Sim. explicasse um pouquinho rápido a sua história de vida, porque eu vou te falar, teve um dia que eu fui numa palestra sua e quando você contou, eu não sei se você conta sempre, mas é que eu chorei tanto. Não sei se você viu, porque você tava num patamar, né? Você tava num tabalado e eu chorei, eu chorava, eu falava assim, ai, que história linda. Então, assim, isso tem muito a ver com empatia, né? Com isso que a gente está falando de crescer em uma família com laços de generosidade, ensinar a criança a compartilhar, né? Eu acho que é um pouco disso. É, eu ia te fazer uma pergunta antes, que era o seguinte: comunicação e não violenta tem a ver com espiritualidade, assim? A gente pode desenvolver espiritualidade, porque também tem grupos que são muito espirituais e que são violentos. É, então, Eu quero falar da minha história depois, tá? Mas eu queria te ouvir por isso, porque, sobretudo porque o seu mestrado, a sua experiência nisso é de desenvolver a sociedade, e isso é uma coisa que eu amo muito, assim, que eu gosto muito de ouvir. uhum. Então, professor, eu acho assim, tem duas questões que a gente tem que separar bem. Primeiro a espiritualidade, depois a religiosidade, né? Perfeito.
A gente tem que entender que ser evangélico, católico, espírita, umbandista, não faz da gente pessoas melhores. O que faz da gente pessoas empáticas, generosas, de compaixão, né? Pessoas que não quer, por mais que tente, por mais que não consiga, mas que tenta o tempo todo não magoar as outras pessoas, são as atitudes, né? Então, as atitudes é que faz a gente ter esse direcionamento e não a religião. A religião, ela não dá esse embasamento para gente. Agora, eu acredito, aí é uma opinião particular minha. Eu acredito que quando uma criança cresce sobre o temor de Deus, seja ele dentro de qualquer religião, ela tem mais habilidades ou ela tem mais facilidade de ser compassivo ao próximo. Eu não sei se é por temor, eu não sei se é por todo o estudo que ele teve de direcionamento para isso, mas eu acredito que ele tem mais facilidade para ser compassivo. Agora, eu não acredito que a religião em si possa ajudar na comunicação não violenta. Eu acho que Uau! é mais o comportamento do que um ato religioso. Porque o São Francisco, que é, né, São Francisco, ele fala que seria bom viver. Se precisar, use palavras. Eu estou modificando aqui. O ideal é que a gente tenha gestos compassivos, amorosos, durante a vida toda, né? E se precisar, a gente fala de Deus. Porque eu tenho visto muita gente falar de Deus e não falar com Deus. Exato. Que tem uma diferença. Eu posso falar de você, mas não falar com você. Né? Uhum. Era aquilo que você estava dizendo. Ó, você não pegou as crianças, você está falando dele. Talvez não esteja falando com ele. Tipo, houve algum problema, né? Assim, essa coisa de perguntar eu adorei. Porque tá na alma da gente fazer as perguntas. Mas também tem o gestual, não tem, Mirlo? Tem muita gente que se julga não ser violento na comunicação, né? A gente sempre acha que a gente não é violento. A gente tem essa dificuldade de aceitação. Mas a comunicação não violenta, ela não é só quando você chega e explode. Né? No meu caso, eu sou assim, eu sou mais explosiva. Agora, o julgamento ele pode acontecer por um deboche, uma virada de olho, uma balançada de cabeça. E isso magoa profundamente as pessoas. Perfeitamente. A gente acha que não. Professor, eu tenho um depoimento de uma coisa que aconteceu comigo quando eu era mais nova, que eu estava Que legal. sempre trazendo vivências, né? Eu estava Sempre é assim. Eu estava na sala de aula e eu sempre gostei muito de mexer no cabelo, né? E aí eu tinha feito um negócio no cabelo, aí passou uma menina na sala de por fora, no corredor, olhou pra mim e fez assim, ó, pff, sabe como? Aquilo me magoou tanto, mas me magoou tanto. Então, assim, ela não precisava de falar nada, de chegar e falar que eu tava isso, que eu tava aquilo. Uma simples risada, uma simples olhada de rabo de olho já ofende a gente profundamente. Hoje menos pra mim, claro, porque quando a gente se sente mais seguro de si, né, a gente se sente menos ofendido com esses detalhes. Mas somos humanos de coração e eu acho que a gente precisa nos policiar até na parte gestual. Você sabe que, né, você falou disso, mas você deu uma palestra lá na Escola das Famílias no hotel, lembra? Não, foi no Colégio Salesiano. Lembro. Né? Em que você falou disso. Você me ajudou muito. Por quê? A nossa comunicação intrapessoal, ou seja, você com você mesmo, pode ser muito violento ao se cobrar tanto também, não é?
E isso aumenta na medida em que a sua reputação e a sua responsabilidade aumenta. Você é professor, está lá com 40 alunos, então o que que é cobrado do professor? Que ele seja o exemplo, perfeito? Como Sim. se ele fosse, como se ele fosse uma pessoa neutra que não erra. E na verdade todos nós erramos. Aí naquele dia você falou da comunicação intrapessoal e o que me ajudou na vida foi começar a ter uma comunicação intrapessoal melhor. Por exemplo, eu não fui escolhido, né? Talvez seja disso que você estava falando antes, né? A minha mãe foi assediada e daí eu nasci. É, Durante muito tempo isso marcou o meu imaginário, a minha história, a minha vida. E aí eu fui conhecendo histórias de pessoas que foram resilientes apesar disso, né? A história do Gandhi, por exemplo, eu considero uma das melhores, junto com a Madre Teresa. Por quê? Alguém o agredia, ele dava flores. O dia que eu fui convidado, com 19 anos, a assistir o filme do Gandhi, 3 horas e meia, e vi o comportamento dele, mesmo que seja uma ficção no filme, eu falei, não, eu quero melhorar. E aí eu comecei um trabalho de melhoria interior, que na verdade se encerrou em setembro do ano passado, quando eu tive a notícia, depois de uma palestra, que o meu pai havia falecido. Porque na verdade o desejo era perdoá-lo, reencontrá-lo, ver se ele precisava de alguma coisa. Mas durante muito tempo não foi isso. Era ódio mesmo, era um sentimento muito ruim. Então, lá no dia daquela sua palestra, eu falei depois, né? Então aí eu acho que eu contei a história, porque eu gostei muito, e isso, a gente não tem noção de que marca os outros, né? Naquele dia sua fala marcou a importância. Então, às vezes a gente fala uma coisa pequena e acha que o efeito, será que teve efeito? Ninguém me elogiou, ninguém. E na verdade aquilo marcou a vida de pessoas. Eu estou gostando muito do nosso projeto de live aqui, porque tem um tanto de gente dizendo, nossa, Paulo, tá bom, tá legal. Não é por causa do Paulo, né? Talvez do movimento, aí você sabe o quanto eu amo esse movimento. Mas assim, é importante a gente saber desaparecer para as coisas maiores acontecerem. Por exemplo, a semente desaparece para uma árvore nascer. E naquele dia você falou algumas coisas legais e eu falei um pouco da minha vida lá. Aí eu quero te agradecer. Não, eu que agradeço, professor. Eu acho que é muito essa caminhada pela educação, né? Desenvolvimento pessoal, emocional, é muito árdua, né? Porque a gente se julga, é um julgamento constante, é um julgamento externo, né? Sistêmico, como eu disse anteriormente, o mundo te olha com olhos assim de que a gente tem que ser uma pessoa sobrenatural, né? Uma pessoa assim É, que não erra e que não tem falhas, e a gente mesmo se cobra, né? E é muito importante a gente nos amparar. Então, é engraçado que essa fala me fez lembrar quando eu fiquei grávida. Quando eu fiquei grávida, e o meu marido também é da área da educação, acho que você conhece ele, né, professor? muito da educação física, né? É. Eu conheci Mas numa palestra da obra social, ele estava lá. é uma educação física diferente, é uma educação física com alma, com coração também. Muito Eu interessante. percebi. É. Mas assim, é engraçado que quando eu engravidei, e aí nós dois nessa vibe de comunicação não violenta e de que quando você fala no seu livro educar, educar dor, né? Aí ficava aquele confronto com algumas pessoas. Aí, tá vendo? Você precisa de pegar pesada, a criança precisa sofrer para ela entender. Eu falei, não, você não entendeu, você não captou. É educar as limitações, é ensinar as fragilidades, as dificuldades, não é castigar.
Então, assim, quando eu engravidei, eu virei e falei assim, ó, nós vamos educar João, Gabriel, com amor e com exemplo. Nós não vamos bater, não vamos gritar. Aí passou 2 anos, eu já tava assim, João, porque assim, pensa no menino que eu acho que Deus escutou assim, vamos testar sua A comunicação, paciência da vida. vamos testar esse amor, né, de mãe cristão, esse amor de educadora da comunicação não violenta. Então, assim, João tem 4 anos de idade. Eu bati nele 2 vezes até hoje, mas eu bati nele. Eu tô até com o chinelo aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ah, aí é uma delícia. Já apanhei de tamanco, viu? É engraçado que eu vi pra ele essas 2 vezes, falei assim: eu vou te bater. Espera aí só um pouquinho que eu vou procurar o chinelo. Aí eu abri o guarda-roupa, fui procurar o Pegou a chinelo, pantufa. peguei a pantufa e bati do lado do fofinho. Por quê? Porque eu quero educá-lo, eu não quero que ele sofra, né? É. Eu acho que é assim, eu não quero que ele sinta dor, eu quero que ele aprenda, né? Então, assim, Resista quando a dor chegar, mas não, você não precisa ser o mecanismo que vai causar a dor. Você tem que exato, ensinar a lidar com a dor, não é? exato. Mas é muito difícil, é isso que eu tô falando, esse julgamento. Porque eu sempre falei, vamos ensinar com amor, com exemplo. Vem aqui, senta, conversa. Aí, enquanto eu tô conversando, ele tá puxando meu cabelo, tá fazendo bananeira, derrubando. Mas é assim mesmo. Mas é No... a teoria e a prática, né? O Paulo Freire não falava da teoria e da prática? E a vida é uma grande escola, né? Nós não vamos terminar nunca essa formação aí, de ser pai, de ser mãe, porque não veio com manual, não veio com manual de instrução, né? Uhum. Eles têm os seus conflitos lá e o que nós podemos fazer é ajudar é, a resolver o conflito quando solicitados. Eu estou aprendendo isso agora. Porque Uhum. às vezes também a comunicação pode ser violenta quando a gente invade o mundo do outro e pergunta: então, mas eu quero ajudar mesmo, olha aí, eu estou aqui. E de repente ele não quer falar com você, ele quer falar com a outra pessoa. Né? Nada mais Nós pais temos que escutar isso também, os gestos, os sentimentos, né? A hora, o tempo. nada mais ofensivo, e isso que eu digo é no âmbito familiar, de filho, no âmbito escolar, nada mais ofensivo do que forçar uma pessoa a aprender ou a ter atitudes de que ela não está ainda preparada para ter. Né? A gente exigir que uma criança tenha maturidade, responsabilidade para não fazer um desenho na parede, para não pintar o chão da sala, né? Ou um aluno numa escola, né? Dentro da sala de aula, um que tem mais dificuldade num tipo de matéria e você obriga ele, né? Você humilha aquele aluno, fala que não é possível que todo mundo aprendeu, só você que não. Nada mais ofensivo do que forçar uma pessoa a aprender o que ela ainda não está preparada. Porque a escola, querendo ou não, ela não tem essa individualidade, né? Ela te obriga a entrar nos padrões, né, de toda aquela da base nacional curricular e de todo aquele conteúdo que foi identificado como ideal para aquele curso, para aquela disciplina, e ela não vê a individualidade de cada aluno, ela não vê que cada pessoa tem o seu tempo de despertar, ela não vê que cada aluno tem o seu momento, as suas falhas, o seu ponto de fraqueza em determinado conteúdo, que ela precisa de um pouco mais de tempo para entender. Olha, o Rubem Alves falava isso, Mira, que você está falando, que a gente parece com pipoca. Tem pipoca que estoura logo. Tem outros que são peruá, vão demorar.
Cada um tem o seu tempo de aprendizado. A pior coisa que eu acho que a gente pode fazer é quando um familiar compara uma criança com um primo, com um irmão, com alguém o vizinho. Ele fala: por que que ele lê e você não lê ainda? Né? Por que que quando a gente submete alguém à comparação, desrespeita o tempo dele de se amadurecer, né? E aí essa pessoa carrega em si um trauma que pode lá na frente ser muito sabotador para a vida dela, né? A gente tem alguns sabotadores, não tem? Quando fala de comunicação. Esse exemplo que você deu aí do aluno, né, de ficar comparando, isso aí a gente pode fazer um exercício aqui para exemplificar a comunicação não violenta. Nossa, perfeito. Quando um aluno, né, quando vamos exemplificar professor com aluno. Você percebe uma dificuldade que o aluno tem dentro de sala de aula e, na maioria dos casos, você quer discutir aquela dificuldade dele na sala de aula, com todo mundo escutando. Em público, né? Expõe a pessoa. Isso é humilhante para um adolescente, porque a função é muito importante. Os jovens. Acendi aqui. Pode. Então, assim, os Não é porque jovens. estava muito escuro. Ficou ótimo. Os jovens, de um modo geral, e eu me incluo nessa de jovens, a gente tem uma necessidade. Lógico. A gente tem uma necessidade muito grande de afirmação, né? A gente tem uma necessidade que as pessoas todas estejam de acordo com o que a gente faz. E é por isso que as redes sociais estão bombando aí, né? Porque você coloca o like, aí aquela pessoa gostou. Então, assim, a gente tem uma necessidade muito grande de afirmação. Então, quando você chama a atenção de um aluno na frente de todo mundo, você está desmoralizando aquele aluno, né? E aí começa a zoação, começa os bullying. Cyberbullying, né? Começa os bullies dentro da sala de aula e tudo. Então, assim, para exemplificar essa comunicação não violenta, dentro da sala de aula, professor com aluno, você não, né? Ao invés de você virar dentro da sala de aula e falar assim, eu preciso que você... ao invés de você virar e falar assim, não é possível que todo mundo conhece a matéria, só você que não. Você não está estudando, o que você está estudando? Se você ficar assim, você vai repetir o ano. Mais uma vez que você repete o ano. Então, ao invés de fazer todos esses julgamentos e de colocar tanto sentimento numa fala, você deve virar para ele, de preferência separadamente, se for possível, e falar com ele, olha, aluno X, a partir de hoje eu preciso que você leia o capítulo tal a tal. Se você continuar com alguma dificuldade, eu tô aqui, pode vir aqui me procurar. Ou a gente tem a internet, tem YouTube, tem alguma coisa do tipo. Então, assim, esse é um exemplo típico de comunicação não violenta dentro da sala de aula, professor com aluno. E aí a gente tem outros exemplos também, pais com filhos, né? Mira, me diga, você tem algum filme assim que você diria, porque nós estamos na quarentena agora, nesse isolamento, e Netflix, YouTube, tudo isso ajuda para a gente pensar. Você indicaria algum filme para ajudar as pessoas a pensarem sobre comunicação não violenta? Essa pergunta você meio que me pegou desprevenido, porque o que acontece? Eu sou uma pessoa, eu sou amante de filme, eu adoro filme. Mas eu tenho um problema sério de memória. Então, assim, Tá. Eu não consigo. Porque tá todo mundo falando, Mila, de um milagre da cela 7, como estrelas no céu, Eu não vi. né? Eu não vi. Não deu. Eu não vi porque de filme que me faz chorar. Diz a minha mãe assim que eu não gosto de filme que me faz chorar porque entope o nariz. Tá. É um problema respiratório, então, não é emocional. Que legal, Mila.
Essa é uma piada, mas assim, eu não vi esse Milagre da Cela 7, mas eu vi muito filme esse tempo de quarentena, muito filme. Eu vou deixar para vocês no, numa Não, mensagem. nós vamos marcar outra conversa. Que é isso? Você vai fugir, não? Eu não vi esse, mas tá todo mundo dizendo mesmo. Eu vi a Cabana, que também é muito lindo. Ah, Nossa, que bom. você viu? Eu tenho uma série de indicações para fazer sobre filme, mas assim, nome para eu passar assim, como Estrelas no Céu. Aí, ó, tem uma indicação aí, Miracle da Cela 7. Era muito bom. Mas aqui, livro, vamos falar de livro. Livro, beleza. Tem o livro da Madre Teresa de Calcutá, que é um livro Yes. maravilhoso. Rodrigo, se você estiver aí me escutando, traz ele aqui pra gente. Tem Rodrigo tá. Esse Feliz por Nada é sensacional também, porque ele não é um livro corrido, eles são crônicas. Então, rapidinho você lê. E para quem é da área da educação, eu indico a metodologia ativa do professor Paulo, Obrigado. porque ele é um. Deixa eu ver. Aqui, ó. Esse aqui é o Yes, nossa, muito bom. da Madre Madre Teresa. Teresa. Isso. E para quem é dessa área de educação, da área da educação, é, eu indico esse seu da metodologia ativa, porque estamos numa nova era. A gente fala isso, não é clichê, gente. Não é da boca para fora. A Ah, de nossa, forma nenhuma. a nossa educação vai mudar. Então, assim, a gente precisa nos adaptar, a gente precisa nos adequar, tanto a linguagem quanto as metodologias. Então, assim, não existe mais essa coisa de cartesiana, né? Dos alunos ficarem sentados enquanto uma pessoa fala. Como Paulo Freire já vem explicando para a gente há vários anos atrás, Centenas já. não existe isso mais. É interessante, quando eu entrei para o mestrado, eu escutei uma coisa que eu achei super interessante e esse é o momento exato de reverter isso. Tem os super-heróis que ele ficava congelado, né? Eu acho que ficou congelado um bom tempo. Eu acho que foi o Capitão América ou Thor, quem que foi? Você sabe? Alguém que conhece Ajuda aí, gente. Aquaman, não? Não sei. super-heróis? Tem os super-heróis que ele ficou congelado durante muitos anos. Então, assim, tinha uma piada que era assim: se esses super-heróis, quando ele despertar e ele entrar dentro de um hospital, ele vai assustar, porque ele vai falar assim, gente, há 50 anos atrás não era assim. Quando ele despertar e entrar dentro de uma praça, de uma prefeitura, é o Capitão América. Quando o Isso. Capitão América, isso, quando o Capitão América de um hospital, de uma prefeitura ou de um shopping, ele não vai reconhecer. Mas quando ele despertar depois de 50 anos e entrar dentro de uma escola, ele vai falar: isso é uma escola. Porque há muitos anos que é o mesmo sistema, aquele tipo de carteira, aquele tipo de louça, os meninos enfileirados, todos uniformizados, né? Aquela coisa bem cartesiana. Então, assim, a gente precisa reinventar a educação também, com carteiras mais agradáveis, né? Mais aconchegantes, com conteúdo mais dinâmico, com a participação mais interativa dos alunos, trazer o aluno tirar o aluno do papel receptor, só de escuta e colocar ele como, O como mensageiro, agente, né? como agente É isso mesmo. Eu acho que é isso. Então, esse é um livro que eu também indicaria. Perfeito. Mila, nós temos 1 minuto. E aí eu já quero deixar, eu quero falar com você que eu quero marcar outro, porque o Tá. tempo Então, roubou de nós. eu vou fechar esse 1 minuto com uma frase, tá? Perfeito. Duas frases. Uma, Apóstolo Paulo, em sua homenagem, deixar de fazer o mal não é fazer o bem.
Isso aí Ótimo. eu estou adaptando, no versículo tá de uma outra forma, mas eu estou adaptando com as minhas próprias palavras. Deixar de fazer o mal não é fazer o bem. Ou seja, você deixar de comunicar de forma agressiva. Ah, eu não sou agressivo. Não é comunicar com carinho, com amor. Sim, Tá? perfeito. Pode ser uma